Olá meus amigos, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal Plantas no Quintal, onde hoje eu quero falar com vocês de 3 possíveis causas da sua orquídea estar dessa forma. Folhas murchas, folhas enrugadas, e eu sei que isso dói aí no seu coração. Porque você, como eu digo sempre, estreitou laços com a sua orquídea e você está vendo que ela não está bem, ela está mal. Folhas murchas, folhas moles, né, enrugadas. 3 possíveis causas eu quero apresentar a você nesse vídeo de hoje. Peço que você dê o seu joinha, compartilhe, comente e principalmente se inscreva no canal. O primeiro grande erro é a forma com que você está regando a sua orquídea. E o que vai acontecer? Duas coisas. Ou você vai regar demais, ou você vai regar de menos. Tá bom? As orquídeas a gente já entendeu que são epífitas, a gente já entendeu que elas gostam de umidade, só que nós já entendemos que elas não gostam de água parada em sua raiz. Quando é a hora certa de regar? É a hora que as raízes estiverem esbranquiçadas, tá bom? Daí você vai regar a sua orquídea. E qual a forma correta para você regar a sua orquídea? Na sua casa, no seu apartamento com poucas orquídeas, né, com poucas plantas, você pega a água, que não pode ser uma água clorada, então tem que ser melhor água de chuva, se puder coletar. Se não puder coletar, você vai então deixar essa água por cerca de um dia, mais ou menos, umas 12 horas pelo menos, para que, né, num balde, para que essa água ela evapore todo o cloro. E você vai regar dessa forma. Rega ela, tá bom? Pode regar. Eu também posso umedecer as folhas, não faz mal, desde que eu não deixe água parada aqui, tá bom? Apartamento, casa, poucas orquídeas, você pode fazer dessa forma. Reguei, perceba que eu deixei na bacinha estrategicamente, porque as raízes estão ficando verde, tá vendo? Porque na bacinha, porque eu vou deixar ela aqui, tá vendo que, ó, muita água, estão vendo? Aqui tem água ainda. Não deixei coberto para não cobrir o rizoma. Vou deixar aqui durante 20 minutos mais ou menos, para que as raízes puxem a água para cima, né? Elas possam absorver a água, mandando então a água para toda a planta. Lembrando que Phalaenopsis não tem onde guarda, não tem bulbo, ele tem rizoma. Elas não armazenam água, tá bom? Tome cuidado para que o seu substrato seja que nem esse, que a água saia, tá bom? Que a água não fique retido, mas que a água saia, que a água tenha essa vazão, para que não dê o problema aqui embaixo. Olha as raízes, a cor que elas estão vendo? Elas estão sendo, né, bem hidratadas. Então rega dessa forma. Primeiro grande erro: água de mais, água de menos. Nunca regue demais. Cristiano, quantas vezes vou regar a minha orquídea? E eu vou dizer para você que não tem quantas vezes. Depende do lugar que você mora, depende do clima, depende de tantos fatores. Ambiente, entenderam? Mas você vai regar sempre a sua orquídea quando as raízes estiverem brancas. O ciclo correto é: regou hoje, você vai esperar todo o substrato secar, tá bom? Secou, você vai perceber que as raízes ficaram esbranquiçadas aqui dentro, então você sabe que é a hora certa de regar novamente. Resumindo, rega, espera secar e rega novamente. Esse é o ciclo. Quando a gente rega a orquídea demais, nós vamos perder raiz, porque elas vão ficar marrom e elas vão apodrecer, porque a umidade dentro do vaso vai ser excessiva, tá bom? E se você tá, aqui é pedra brita, né? Mas se você tiver, por exemplo, esfagno, chips de coco ou algum outro material que vai apodrecer, começa o apodrecimento aqui dentro, a liberar outros materiais ali, outras substâncias, que daí vai fazer com que altere o pH e você vai começar a perder as raízes. Orquídea sem raiz vai murchar a folha, tá bom? Não tem raiz para hidratar, então vai murchar, vai enrugar as folhas, não é esse caso. Mas se a orquídea tiver sem raiz, enruga as folhas. Se você rega de menos, mesma coisa. Aqui dentro vai ficar totalmente seco, se ficar um mês sem regar, vai murchar as folhas, tá bom? O segundo grande problema de você estar com as suas raízes com as folhas murchas
é o local que você está cultivando as suas orquídeas. Pode ser que você esteja errando no local, que o local não esteja bom. Qual que é o melhor local? Se nós entendemos que na natureza elas ficam nas copas das árvores, primeira coisa, luz filtrada, nunca luz direta, tá bom? A luz direta vai queimar, o sol direto vai queimar essas raízes, então, e vai deixar ela, pode entrar fungos, é o lugar que você está deixando a sua orquídea. Não deixa ela no sol direto, mas também não pode ficar na sombra, totalmente em lugar sombreado. Ela não vai tolerar, porque elas precisam de muita luminosidade. Para que aconteça que tenham estomatatos, para que aconteça aqui a fotossíntese, a absorção de nutrientes que ela faz através das folhas, das raízes da orquídea. Então você vai colocar ela num lugar que o sol não seja direto, mas que tenha muita claridade, muita luz indireta, tá bom? Então pode ser próximo a uma janela, na sacada, na varanda, na área de luz, e os lugares que não sejam sol direto, mas que tenha muita iluminação, tá bom? Essa é a dica número 2. Outra coisa, não pode dar aquele vento exagerado. Elas gostam de lugar ventilado, né? Até porque ajuda aqui nesse processo de não ficar água parada, por exemplo. Só que não é vento forte. O vento forte vai prejudicar a sua orquídea. A sua orquídea estar com as folhas murchas e enrugadas, que é mais natural, e sinceramente comigo não tem acontecido muito pouco isso, é a floração. Pós-floração, a sua orquídea, para fazer acontecer a floração, ela gasta muita energia, né? Porque ela tem toda uma estratégia de mandar energia para fazer essa flor. Imagine, né? Tudo que ela tem que armazenar de nutrientes para fazer acontecer como essa flor, como essa planta, né? Ela tem que dar conta das folhas, ainda mandar criar uma haste floral como essa, e ainda em cima dessa haste floral produzir o botão, né, floral, e ainda abrir essa flor para ficar dessa forma. Gente, é uma energia muito grande, e para ela manter essa floração por 2-3 meses, toda a energia dela vai para as flores. Ela quer manter a floração, porque a floração para as orquídeas, elas são a sobrevivência delas, para perpetuar a espécie. Então elas fazem isso, como essa, por exemplo, ó, é uma planta, não é muito grande não. Essa planta é pequena, mas ela produziu, ó, essa planta produziu estas hastes florais, linda, né, em cascata, cor branca. E ela precisa demandar muita energia para ela chegar a esse ponto. Então nós temos que entender, ó, aqui passou lesma, tá vendo? Isso aqui é um trabalho de caramujo, de caracol, desculpa. Caramujo em mar só que vive, é caracol. Então a planta, gente, ela está gastando muita energia, e nós temos que entender isso. É um processo natural, tá bom? Se você perceber que a orquídea ela está florida, mas com as flores murchas, enrugadas, será melhor, infelizmente, você, né, se esse for o problema, se aqui você está regando certinho, não está deixando muita água, né? A umidade excessiva, está regando quando as raízes estão brancas, você percebe que a sua flor, a sua orquídea está com as folhas murchas, talvez seja melhor você cortar essa haste floral. Ah, doeu o coração, né? Não é muito natural isso não, gente, mas se for, tem que cortar, infelizmente, porque é melhor você cortar a haste floral e garantir novas florações do que você manter a planta gastando tanta energia e ela está doente, fraca, debilitada. Corte a sua haste floral, tá bom? E cuide dela. Seria bom você olhar também daí o substrato, para ver como que está o substrato, tá bom? As orquídeas são delicadas, porém são fortes. Olha essa orquídea na telha, tem 2 meses o replante, 3 meses. Olha como já enraizou, como ela está agarrando na telha. Orquídeas são plantas delicadas, mas são fortes, gente. São resistentes. Elas mostram pra gente a resiliência, né? Elas estão ali firme para perpetuar a sua espécie, né? Isso aqui tá no toquinho, para perpetuar a espécie e nos dar belas florações, tá bom?
Aqui, né? Aqui é o SOS, onde estão as orquídeas doentes ou que estavam doentes. Aqui o solzinho da manhã, agora às 6h30 da manhã, esse solzinho pode, tá bom? Se você ficou até aqui, eu agradeço a sua companhia, curte, compartilhe, tá bom? No próximo vídeo vamos falar sobre esse probleminha aqui, ó. Manchas amarelas. O que são essas pintas amarelas nas folhas das orquídeas? No próximo vídeo eu vou mostrar para você sobre isso, tá bom? Até mais, fica com Deus, que Deus te abençoe imensamente.